A nossa lição vai falar sobre a ordenança para uma vida de fidelidade e lealdade. Fidelidade e lealdade andam juntas. E questões específicas da fidelidade e lealdade é que é para todas as áreas da vida. Fidelidade e lealdade não é só na questão cristã, não é só entre Deus e o homem. Em todas as áreas da vida, todas as áreas da vida, você depende desta parte, fidelidade e lealdade. E são duas características que nós estamos perdendo. A raça humana está perdendo isso aqui. E eu vou dizer a raça humana porque são questões que não é só na área cristã, é também na área secular. E isso começa dentro de casa, aonde o pai e a mãe educam os filhos. Essa falta de fidelidade e lealdade tem destruído famílias, empresas, sociedade, igrejas. E hoje eu quero que você observe, a lição passada nós falamos sobre obediência, né? Submissão e obediência. Não existe submissão e obediência onde não há fidelidade e lealdade. Então vamos lá? Para começar, eu quero que você abra a sua Bíblia em Jeremias 48. Jeremias 48. Jeremias 48, verso 10. Jeremias 48, verso 10. Amém. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente. Em outra tradução quer dizer, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. A palavra fraudulentamente está dizendo roubando. Relaxadamente também é quando eu faço algo de forma a não alcançar um nível melhor, de forma relaxada, como se não tivesse importância, eu estou, de certa forma, defraudando alguém por causa disso. Você quer ver que eu vou te explicar isso para você entender? Se nós fôssemos colocar isso em uma empresa, você trabalha na empresa, é pago para trabalhar 4 horas e descansar 1h30 e trabalhar mais 4 horas. Mas você trabalha 2 horas, enrola 2 horas, descansa 1h30, chega atrasado depois do almoço, sai 15 minutos mais cedo. O nome disso se chama roubo. Fazendo de forma relaxadamente. Quer ver de novo, irmão? Você é pago para varrer a empresa. Mas você varre o meio da empresa. Os cantos e os demais lugares que você é pago para fazer, você não faz. Faz de forma relaxada. Você está roubando a empresa. Porque você é pago para varrer toda a empresa. Mas tem muitos crentes que conseguem fazer essa proeza. Essa proeza de que quando não tem ninguém por perto, eu posso fazer mal feito. Isso é roubo. É por isso que Jeremias escreve esse texto. Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, faz de qualquer forma.
90% das pessoas que ocupam cargo na igreja têm a mania de fazer a obra relaxado. De qualquer jeito, como se fosse normal. Faz e fala, não, mas é porque... Aí as pessoas chegam, você fala, não, fulano está aprendendo, tadinho. A Bíblia não está perguntando quem é que está aprendendo, irmão. Ela está dizendo que faz relaxadamente. Faz relaxadamente. Faz de qualquer forma, faz mal feito. Faz de qualquer jeito. É igual os meninos que cantam aqui, ó. Para sair bom tem que ensaiar. Se não ensaiar, não sai bom. Não, mas vamos ensaiar só um pouquinho, tá bom. Não, bom não tá. Isso serve para pregação, isso serve para quem fica na porta, isso serve para quem administra. A pessoa sabe que ele é líder e que tem o dever de ser exemplo para os outros, mas faz errado. Chega atrasado no culto, falta culto sem justificativa, e é líder. Um mau exemplo, um mau comportamento passa para os liderados que podem ser assim. Aí você vai perguntar para a pessoa, vira e fala assim, não, eu estava ocupado. Quer dizer, se eu tiver uma desculpa, eu posso fazer relaxado. Basta apenas eu arrumar uma desculpa. Só que é bem colocado, ó, maldito. Aí você não entende porque tem pessoas que é fiel, é dizimista, mas não prospera, mas adoece. Maldito aquele que faz relaxadamente. Até para orar tem gente que é relaxada, irmão. E maldito aquele que preserva a sua espada do sangue. Preste bem atenção. Maldito que faz relaxado. Maldito que não quer fazer. Maldito o que faz relaxado. Maldito que não quer fazer. Não, pastor, eu não quero me envolver com essa questão de igreja. Eu não quero me envolver com isso. Não, eu gosto de ser crente o seguinte, eu vou para a igreja, de lá eu vou embora. Não gosto nem que crente vai na minha casa. Eu não quero envolver com essa questão de obra. Maldito. Jesus jamais chama uma pessoa para nada. Quando ele chama alguém, ele chama para trabalhar. E para trabalhar, Jesus chama para fazer o melhor. O melhor dentro da sua capacidade, já que a capacidade vem de Deus. Então eu faço o melhor dentro da capacidade que Deus me deu. Eu faço o melhor. Amém, irmão? Tá vendo? Já iniciou bom, né? A revista já começa dessa forma. Espera aí, irmão. Cadê o microfone, irmão? Tem um velho querendo falar. Passa para ele para mim. O microfone é porque eu tenho que ouvir a sua pergunta e muitas vezes não ouvo daqui para aí. Aí. Tô. Pastor, aí, eu conversando com um amigo meu, ele é vigilante. Ele disse que vai para a firma mais para dormir, fica quase todo o tempo lá dormindo. Eu falei, você foi pago para quê? Para dormir ou para vigiar? Tá vendo, irmão? Tem muita gente desse jeito, irmão. Ele é pago para vigiar, mas está dormindo. E eu te pergunto, pode? Agrada a Deus? Presta atenção, irmão. Fidelidade a Deus, tópico 1. Cujo hábitos, comportamento, atitudes permanece constante, mesmo que haja mudança em alguma variável. Ou seja, as coisas mudam, mas o nosso caráter permanece. Permanece. O teu líder, o dono da sua empresa, o seu líder na igreja, o seu pastor, o obreiro não está perto de você, mas você é fiel. Não tem ninguém para te corrigir, mas você é fiel. Sabe o que é leal, irmão?
Lealdade é quando a pessoa chega em você e quer desfazer daquilo que o seu líder está fazendo. Você fala, não, ele não está aqui, mas eu vou fazer do jeito que ele pediu para ser feito. Isso é lealdade. Fidelidade ao tratar as coisas de Deus. Presta atenção, irmãos. Tudo é de Deus. Nós somos administradores. Nós não temos nada. Não temos nada. Os dons não são nossos. São distribuídos pelo Espírito Santo. Ele dá, ele usa quem ele quer, da forma que quer. Capacidade não é nossa. Capacidade vem de Deus, né? O Senhor quem capacita. As ovelhas não é minha, é do Senhor. Então Deus que dá. O recurso financeiro não é meu, é de Deus. Toda, tanto da igreja, como do reino, como da minha casa. A obra, o reino de Deus, ele é de Deus. Nós somos apenas executores. Somos apenas administradores. Requer que o dispenseiro seja fiel. Dispenseiro, irmão, é o mordomo que toma conta daquilo que é do seu senhor. Ele toma conta do que é do seu senhor. O seu senhor não sabe o que tem lá, mas ele é fiel. Ele é fiel. Porque o que tem lá pertence a Deus. Pertence ao seu senhor. Pertence ao seu patrão. Pertence à sua casa. Não pertence a você. Nós administramos aquilo que não é nosso. E o dono sabe de tudo. Essa é a grande dificuldade. Nós administramos aquilo que não é nosso e o dono sabe de tudo. Então requer que sejamos fiel. Fidelidade é fruto do novo nascimento. O caráter de Cristo começa a ser revelado em nós automaticamente. Vamos deixando a nossa velha natureza. Olha para mim aqui, irmão. Se não somos fiéis, se não somos leais, é porque ainda não nascemos de novo. Olha aqui, ó. Ainda não nascemos de novo. Quem nasce de novo vai sendo transformado. Aquele negócio, ninguém está vendo, eu posso. É assim, irmão? Ninguém está vendo, eu posso. Só que é assim que acontece. Nós falamos que não, mas é assim que acontece. Ninguém está vendo, eu posso. Não é assim, mas é assim que se é feito. E eu preciso entender que lealdade e fidelidade é exatamente quando não tem a autoridade perto, eu continuo leal, fiel. Em nome de Jesus. E isso acontece com a minha vida quando eu aceito Jesus e vou sendo transformado dia após dia. Então, você pode ter entrado aqui infiel ou desonesto, mas ao sair daqui você tem o direito de ser transformado e falar, não, vou mudar de vida, vou mudar de atitude. Fidelidade às doutrinas cristãs. 2 Timóteo 3,16, põe aí, meu filho. Fidelidade às doutrinas cristãs. Toda a escritura, vamos lá, está escrito aí, ó, vamos? Escritura e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em toda a escritura é. Toda a escritura, tudo escrito, todo ponto, toda vírgula, toda a escritura é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Não existe nenhuma parte da escritura que não é inspirada. Toda ela, completa, de Gênesis a Apocalipse. Eu vi um homem num vídeo na internet dizendo o seguinte: quando a Bíblia não chama crente de ladrão por não pagar dízimo. O rapaz estava perto dele e citou o seguinte, falou, mas e o Malaquias? Ele falou, lá está chamando os sacerdotes de ladrão.
Ó a minha mente, a minha mente diz, apóstolo Pedro diz que todos nós somos, a ligação do Velho Testamento com o Novo Testamento, apóstolo Pedro diz que nós somos geração eleita, sacerdotes reais. Quem é? A igreja. Qual a igreja? Toda a igreja. Então, se lá estiver chamando sacerdote ladrão, está chamando todo mundo. Não sobrou ninguém. O que eu estou tentando dizer para você? Eu tenho que ouvir as coisas e conhecer a Bíblia para que eu possa me defender ou corrigir com a palavra de Deus. A pessoa me fala algo, eu ouço aquilo, mas eu quero ver se isso é real na palavra. Eu preciso ser fiel. Fiel aqui é a palavra. O que limpa, o que molda, o que transforma, o que muda uma pessoa é a palavra. Não é vídeo, não é explicação, não é nada. O que muda é a palavra. A palavra de Deus molda, traz esperança, traz fé, limpa, lava, poda. A palavra de Deus poda, lapida. A palavra de Deus enxuga, muitas vezes molha. A palavra de Deus faz esse processo, mas quem é ela? A palavra. Ela faz esse processo na vida, a palavra. Apesar que nós não gostamos muito de leitura. Hoje em dia está no sistema o seguinte: eu preciso de aumentar minha fé, vou assistir uma mensagem no YouTube. Não, irmão, abra a Bíblia. Abra a Bíblia e leia. Aqui está todas as mensagens escritas por Deus para a minha e para a sua vida. Em nome de Jesus. Mas se eu não faço isso, se eu não sou fiel às doutrinas, eu não sou fiel à palavra, eu não estou preocupado com a palavra, eu não sou honesto com a palavra, é dever nosso ser fiel à doutrina da palavra de Deus. Amém, irmão? Tópico 2. A fidelidade aos líderes eclesiásticos. Tem gente que não veio aqui para não ouvir isso aqui, ó. Ah, não, vai falar que tem que ser fiel a pastor. Você tem que ser fiel a todo líder. Você tem um patrão? Seja fiel a ele. Não quer ser fiel a ele? Sai da empresa. Pede conta, sai da empresa. A empresa é dele, Deus deu para ele, o administrador é ele, Deus quer é ele lá, não é você. Então, se não é fiel a ele, sai da empresa. Serve para a igreja. Você tem um pastor? Tem. Tem um líder no seu departamento? Tem. Seja fiel a ele. Não quer ser fiel? Não, entrega o cargo. Sai. Ou sai da igreja. Agora, ser infiel, trabalhar em fidelidade dentro de um grupo, e isso a Bíblia diz no Senhor. Olha, no Senhor. O líder saiu do Senhor, não seja fiel a ele. O pastor saiu do Senhor, não seja fiel a ele. O pastor está ensinando você a roubar, não seja fiel a ele. O pastor não está sendo fiel, então você não seja fiel. Porque ele saiu do Senhor. Isso é no Senhor. Enquanto estiver na palavra e na verdade, seja fiel. Tratai com estima e amor. Porque eles trabalham para que nós e o reino de Deus tenha vitória e sucesso. Olhe para mim, irmão. O que um pastor quer? Que a igreja cresça. O que é que uma igreja cresça, irmão? Que o membro cresça em particular. Que a sua vida melhora. Que as pessoas sejam salvas. Que as pessoas confessem os seus pecados. Sejam transformados. Isso é ruim? Isso é ruim, irmão? Mas por que as pessoas são infiéis a pastores que querem o melhor? Nenhum pastor vai chegar aqui e falar assim: não, hoje eu quero que a minha igreja seja destruída. Eu quero que o membro fulano de tal fique pobre, perca o serviço e passe fome. É isso que o pastor quer, irmão? Não. Todo pastor quer que a sua igreja cresça, melhora. Para que a igreja cresça, as famílias têm que crescer individuais. Quando as famílias crescem individuais, a igreja em conjunto cresce. Se você melhora na empresa, a empresa melhora o seu salário, a igreja cresce na oferta no dízimo. Se você perde o seu emprego, a igreja perde, tudo perde. Se você adoece, a igreja adoece, irmão. Se você falta o culto não é bom. O culto precisa da sua presença.
Então, todo líder, todo pastor quer que a igreja melhore, mas para a igreja melhorar, se melhora individual. E todo líder, todo pastor vai procurar o melhor, fazer o melhor. Aí alguém fazendo o melhor e você sendo infiel e desleal. Alguém fazendo o melhor e você tecendo críticas infiéis e desleais. É assim, irmão? Tem os líderes em autoestima e amor, porque eles querem o melhor. Eu estava vendo uma questão, irmão, tem muitas pessoas que aproximam de nós, pastores, chegam perto de nós, não para ser amigo, mas para achar defeitos, procurar defeito. Aí aproxima, se torna seu amigo, vai para a sua casa, vê como é que você é em casa, aí pega os seus defeitos, para depois sair falando dos seus defeitos. Ou para apontar o dedo. Eu sou ser humano, eu tenho defeitos. E não é só um, se você for procurar, você vai ter que achar cadernos e livros para preencher. Você vai ter que passar o dia inteiro anotando defeito. Aí caçar de todos os defeitos. Mas eu tenho um Deus perfeito, irmão. Eu tenho um Deus perfeito. Eu sou imperfeito, o vaso é de barro. Você vai ter que caçar livros aí e arrumar mais livros e livros para anotar os defeitos. Mas eu vou dizer uma coisa para você: eu tenho um Deus que é perfeito. Amém, irmão? Traz o microfone para o irmão aqui. Ó. Então, eu preciso aproximar para achar defeito das pessoas. Você não precisa disso, irmão. Tem alguém que chega em mim e fala: pastor fulano é assim, assim. Porque eu tenho defeitos. Todos temos. Glória a Deus. Um dia desse, lá na empresa, a gente estava falando sobre igreja, pastores. Teve uma moça que falou assim: eu deixei de ir para a igreja porque eu não aguento ver os pastores pregando e eles sendo tão pecador também. Falou assim que não tem como ir para a igreja e o pastor também ser pecador, ter defeitos, problemas. Falei, capaz, esse dia eu fiquei assim, enculgado com aquilo, né? Só que eu falei para ela, minha irmã, você tem que entender algo. Quem está lá não é Jesus, é alguém enviado por Jesus e que você tem que ter o seu foco em Jesus. Jesus, ele foi fiel. Homem nenhum vai ser fiel a ponto de agradar todo mundo. Então, tem muita gente, se fosse só ela, seria ótimo, mas não. Existe muita gente que diz que não vai para a igreja por causa que o pastor faz coisa errada também, um monte de coisa. Então, assim, é algo que a gente precisa mostrar para as pessoas, que inclusive na revista vai falar, né, que os pastores também sentem as mesmas dores, têm os mesmos sentimentos, as mesmas paixões que qualquer outra pessoa sente. Não é assim? O que muitas pessoas não entendem, irmão, é que Deus usa homens imperfeitos para construir algo perfeito. Presta atenção. Todos somos imperfeitos, mas a obra que nós fazemos, ela é perfeita. Então Deus usa homens imperfeitos para fazer algo perfeito. Você quer ver o que é perfeito? Um homem imperfeito pregando aqui, que alguém vai aceitar um Jesus perfeito. As pessoas não entendem isso. Eu não aproximo dos meus pastores para ver se eles têm defeito. Isso eu já sei que eles têm. Isso aí eu já sei que eles têm. Cadê o microfone? Tony, fica quieto aqui, Tony, sai da porta. Pastor, eu não sou crente ainda, né? Eu caminho para a igreja com a minha família. Algumas igrejas a gente vai, é claro que a gente vê uns erros, né? Mas o mais importante é pegar o que o pastor fala de bom e trazer para a nossa família, correto? Correto. O correto é, aquilo que ele ensina perfeito, você procura ser perfeito naquilo que ele ensina perfeito. Pastor, mas todo mundo tem defeito? Tem. Todos aqui têm defeito. No entanto, eu não escolho pessoas para trabalhar na obra porque ele é perfeito. Eu não consagro um obreiro porque ele é perfeito. Não.
Eu consagro ele porque a obra que ele está fazendo tem resultados perfeitos. Quando ele faz algo de resultado perfeito, aí ele é obreiro. Não porque ele é perfeito, porque ele não é. Amém, irmão? Amém? E uma coisa que essa igreja aqui já sabe, eu nunca escondi os meus defeitos. Eu não sou falso, irmão. Quem achar que eu vou ficar tampando, tentando esconder, se passar de bom, você está enganado, irmão. O homem aqui é ruim e só Jesus que presta. Uma das qualidades mais interessantes de Jesus é que quando ele vai escolher os discípulos, os seus discípulos ali, ele escolheu muitas pessoas imperfeitas e ele sendo perfeito. E o que chama atenção é que ele sabia quem era o imperfeito. E mesmo assim ele chama, cara. Você já imaginou? Por exemplo, o pastor pode escolher 10 pessoas aqui para ser um dos seus discípulos, um exemplo assim. Mas aí ele não sabe quem realmente vai ser fiel a ele. Então, fica fácil para ele escolher. Agora, o interessante é Jesus saber que Judas ia trair ele, que Pedro era valente, que tinha pessoas infiel, mas mesmo assim ele disse, vem, quer vir? Vem, eu sou perfeito. E aceitou, né? Isso sabe por top. quê, irmão? Jesus pega você imperfeito e vai te levando imperfeito. Mas cada passo que você dá, você se torna perfeito. Porque você vai conhecendo mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus. A Bíblia diz que vai chegar um dia que nós vamos ser igual a Cristo, perfeito. Então nós estamos caminhando para a imperfeição, para a perfeição. Nós estamos caminhando para a perfeição. O imperfeito caminhando para ser perfeito. Eu estou com 32 anos de ministério. Não devo ninguém, nunca fiquei devendo ninguém. Construímos tudo isso aqui, não devemos ninguém. Nunca dei calote em ninguém. Nunca fui tirado da fé, nunca fiquei um dia sem ceia. Brinco com todo mundo, tem pessoas que eu brinco com mais confiança e outros eu não brinco com confiança. Uns eu não brinco, converso com todo mundo. Sou igual Pedro, sou valente, como diz o outro, né? Deus me chamou assim, orei ao Senhor para Deus tirar de mim. 2 coisas que eu pedi que Deus tirasse de mim. O sorriso do rosto que eu queria tirar, minha esposa falou, você ficou doido? Eu falei, eu quero tirar o sorriso do rosto. Tirar o sorriso do rosto e tirar essa valentia. Orei uns 3 anos dessa forma. Até que eu entendi que isso era a forma que Deus me usava para trabalhar. Eu te uso dessa forma, então, se tirar isso aí, vai perder a utilidade do vaso, você vai ter que ser útil por causa disso. Tem coisas que vão permanecer até a eternidade. A única coisa que não fica na nossa vida se chama pecado, irmão. Deus vai tirando ele ao longo dos anos. Hábitos, diferença, porque tem gente que acha que há um defeito na minha vida, mas na realidade há uma diferença. Não é um pecado, é uma diferença. Porque tem gente que olha para você e quer que você fosse igual a ele. Não, mas fulano tinha que ser assim. Não é, irmão. Ontem eu falei para minha esposa, ela virou para mim e falou assim, mas isso aqui você tinha que mudar isso aqui. Eu falei, eu não sou assim, mãe. Eu não sou. Não sou, não tem jeito, eu sei, eu não vou ser dessa forma. Por quê? Nós somos diferentes. Aquilo que não é pecado permanece. Não vá tentar tirar de você aquilo que não é pecado, é uma coisa sua, gerada em você. Amém, irmão? Amém? Por exemplo, eu não sei sorrir quando eu estou contrariado. A minha esposa, mas você tinha que pôr um sorriso no rosto. Eu falei, mas eu não ponho. Não, mas eu não ponho, eu não vou fazer isso, eu não dou conta de fazer isso. Então, quando a pessoa chega em mim e vê que eu estou contrariado, a hora que ele chegar, ele já vai ver, eu já estou com a cara fechada, ele já sabe que eu estou contrariado. E acabou. Ah, não, mas você tinha que sorrir. Igual que as hienas, já viu hiena? Você chega perto dela, ela sorri, só que ela não está alegre, irmão, mas ela sorri. Tem gente que acha que é assim. Não é. Pessoas
são diferentes. O que nós mudamos? Pecado, a prática, vai mudando. Nós somos errados, caminhando para a perfeição. Em nome de? Isso não me impede, nunca me impediu de ser fiel ao meu pastor, de ser honesto. Hamilton. Meu pastor, quando o senhor tocou em respeito consagrar um obreiro por ele ser perfeito, de fato não existe homem perfeito, mas não é porque não existe o homem perfeito que este homem não tem que ser fiel. Qual a diferenciação entre a perfeição e a fidelidade? A questão é o seguinte: fidelidade, irmão, ela é um caráter que nasce com você. Vou te explicar o que é fidelidade, irmão. Fidelidade na prática, fidelidade no dinheiro, fidelidade à esposa. Amém, irmão? O cara tem vários pecados, mas ele é fiel. Ele é fiel. Olha para mim aqui, irmão. Você quer ver o que é fiel? Eu conheci um homem que ele trabalhava no meio só de mulher. Ele era cortador de tecido. Perto dele só trabalhava mulher. Só mulher. E todas as mulheres iam para o serviço shortinho e tal. Um dia ele estava saindo do serviço de moto. Uma mulher que trabalhava com ele veio e montou na garupa da moto dele e falou assim: nós vamos para o motel. Ele falou: não vou. Ela falou: eu faço um escândalo. E ele... Aí entrou no motel, a hora que ele entrou no motel, que ele entrou no quarto, ela entrou e ele, pá, a chave, saiu. Chegou na esposa dele e contou. E ela não acreditou. Me chamou. E eu sentei com ele para conversar. Ele falou: pastor, eu sou fiel. Olha para mim, irmão. Independe de alguém estar perto ou estar longe, eu sou fiel. Essa característica o obreiro para ser consagrado tem que ter, Hamilton. Isso não é perfeição. Isso é ser fiel a uma pessoa. Eu estou aqui. O responsável por isso aqui se chama Abinaí Vieira. Abinaí, pastor Abinaí. Tudo que eu fizer aqui, estando ou não presente, vem dele. Poderia fazer diferente, mas vem dele. Porque sou fiel àquele que me chamou e sobre aquele que Deus me colocou. Então, me independe da presença. Fidelidade, irmão, honestidade, lealdade, independe de você ser perfeito. Isso é caráter mesmo não sendo crente. Mesmo não sendo crente. Amém, irmão? Aqui o Jackson convive comigo há muitos anos. Muitos anos. Ele conhece os meus defeitos mais do que muita gente, porque ele convive comigo o tempo todo. Mas vai falar de mim para ele, para você ver. E mesmo que ele sabe que o que vai falar para ele é o defeito que eu tenho, mas ele não aceita. Vai falar de mim para meus filhos, ele sabe o defeito que eu tenho. Mas vai aceitar? Não, isso é ser fiel, irmão, à pessoa. Isso é ser honesto. É quando ninguém está perto, você fala: olha, tem todo defeito do mundo, mas respeita. Amém? Então, olha, ninguém procura perfeição no obreiro, mas característica de fidelidade, de honestidade tem que ter, irmão. Aproximar do outro para achar defeito, isso é desonestidade. Desonestidade. Amém? Fidelidade aos líderes, fidelidade ao seu fundamento. O fundamento da fidelidade é o amor. Se você não ama, você não é? Você não ama a igreja, você não é fiel a ela. Você não ama os membros, você não é fiel a ela. Você não ama a esposa, você não é fiel. Você não ama a Deus, você não é fiel. Pastor, mas eu amo a Deus, eu não consigo ser... Não, você não ama. Você tem medo do inferno, por isso fica na igreja, mas você não ama a Deus. Quem ama a Deus é diferente de quem tem medo de ir para o inferno. Eu expliquei isso aqui ontem. É diferente. Quem ama a Deus é uma questão, quem tem medo de ir para o inferno é outra. Quem ama a Deus, não importa a circunstância, ele vai continuar amando. Quem tem medo do inferno, importa a circunstância.
Então, o amor te faz ser fiel, mas é quando você ama. Amém? Fidelidade é recompensada pelo Senhor. Olha para mim, irmão, se você não gosta do ministério, se você não gosta, não, eu estou nessa igreja aqui, mas eu não gosto do jeito dessa igreja. Ó, mãe. Eu estou nessa igreja aqui, mas eu não gosto do jeito do pastor. Ué, tem muitas igrejas para você procurar uma que você gosta. Agora, você ser desonesto, infiel, desleal, sendo que tem muitas oportunidades para você ser honesto e ser fiel. Amém, irmão? Amém? Vamos à frente. A parábola dos talentos aí, Jesus julgou. Ele não julgou, o julgamento avaliará a nossa capacidade. Não avaliará a nossa capacidade, sim nossa fidelidade. Capacidade quem dá é Deus. Ele não vai avaliar se nós temos capacidade para fazer, porque é Ele quem dá a capacidade. Ele vai avaliar se somos fiéis no que estamos fazendo. Aqui, irmão, entrou muito dinheiro aqui, ó. Essas poltronas. 70, me parece que foi 72 mil, né? 76, não lembro quanto foi. 78 mil. O dinheiro entrou. Não saiu um centavo para pagar mais nada, a não ser as poltronas. Não, mas eu poderia ter continuado tirando oferta e falado que não estava pagando e ficar com o dinheiro para mim. Posso fazer isso? Não, mãe. Os irmãos não estão vendo, a sede não importa, mas tem um Deus. É um Deus que vê. E o importante, irmão, não é se o pastor confia em mim. O importante é se Deus vai continuar confiando em mim. Eu não importa se alguém vai desconfiar de mim. Tem muita gente que desconfia. Isso para mim não importa. O importante é se Deus vai continuar confiando em mim. Se eu vou acordar pela manhã e eu vou sentir que Deus está comigo. Amém, irmão? O duro é quando você acorda e desconfia, que faz igual Sansão, né? Levantou-se e foi-se o espírito dele. Misericórdia, irmão. Essa é a parte mais difícil que tem. Fidelidade ao ministério da igreja. Define-se lealdade por ser uma pessoa plenamente confiável com retidão moral. Eu estava andando, estou terminando já, irmão. Eu estava andando num determinado lugar. Um pastor chegou em mim e falou, eu estava falando que eu ia fazer um pacote, ia para a beira da praia e tal. Aí ele falou assim, eu não vou na beira da praia. Eu falei, por quê? Eu sou pastor. Por que você não vai lá? Eu não consigo de ver aquele tanto de mulher de biquíni. Eu falei, plantar batata, rapaz, você é pastor e fala um trem desse para mim? Você não é fiel, irmão? Quer dizer que se você fosse ginecologista, o que você ia fazer então? Vai. Questão de consciência, irmão. É uma questão de consciência aí. Não, eu não posso ver aquilo ali que eu peco. Que porcaria de pessoa você é? Sério, irmão, isso é sério aí. Você tem que pensar essas coisas. Não, se Deus te usasse para um determinado tipo de coisa, então você não poderia ser um médico, obstetra, cirurgião ou enfermeiro. Você tinha que dar banho na pessoa, você não poderia, era infiel. Amém, irmão? Amém? Não importa quem está fora de nós, importa que dentro de nós somos fiéis em nome de Jesus. Amém? Fidelidade à igreja que congregamos. Você defende a sua igreja, irmão? Quando alguém põe defeito, você defende a igreja. Fidelidade da igreja. Aí, perto de você aí, o microfone aí. A paz do Senhor, irmãos. Um comentário aqui. Ontem nós estávamos ali na casa do meu sogro e o nosso tio já estava embriagado e veio com as conversinhas. De imediato eu já cortei pela raiz. Ele começou a falar que igreja é igual política. O que eu falei para ele? Eu falei, não, se o senhor for começar a falar de igreja que eu não vou aceitar, eu vou me retirar. Aí ele, não. Eu falei, não, eu não vou aceitar. Eu sou igreja. Eu sou igreja, a igreja do Senhor é perfeita, então eu não aceito. Não, ele calou na hora. Então, muitas das vezes a gente se acovarda diante de pessoas ímpios, né? Porque é misericórdia de um crente fazer isso. De ímpios querer vir atacar a igreja, pôr defeito na igreja, é igual o senhor mesmo fala, pastor. A igreja de Jesus Cristo não tem defeito. Então eu defendo mesmo. Ache ruim ou bom, eu defendo a igreja. Porque eu sou a igreja. É isso aí, se você defende a igreja, está defendendo você mesmo. Quando alguém fala que o pastor é ladrão, irmão, ele está falando que você é ladrão. Porque o pastor é a igreja. E se a igreja é ladrão,
Pode passar. Amém. Pastor, eu trabalho ali na padaria e trabalhou umas meninas lá, crente, né? E elas sempre passavam aqui, que elas faziam compra ali no Cristo Rei, e falavam assim, eu não tenho coragem de entrar naquela igreja, porque a igreja grande é fria, é isso, é aquilo, e falava um monte de coisa. E eu ficava assim, quer saber mesmo do que é real? Vamos lá, tira um dia e vamos lá na minha igreja, você vê. Aí elas ficaram encucadas com isso, e vieram na minha igreja, né, aqui, né, na congregação. Foi um dia de quinta-feira, tinha pouquinha gente, tal, e foi um dia que Deus de fato desceu aqui, né, e foi maravilha. E ela falou assim, que lá na igreja dela, para ela falar em língua, ela ficava se olhando para um lado e para o outro e sentindo a vontade e aquele desejo de falar, mas ela ficava com medo. E aqui, quando ela chegou, e no momento do louvor, quando ela percebeu, ela já não sabia nem o que estava fazendo, porque a glória de Deus foi enchendo, e ela começou a falar em língua, e ela disse que foi embora, quando chegou na casa dela, ainda estava falando em língua, porque a glória de Deus foi tão real, que ela falou assim, eu nunca senti o que eu senti lá, eu nunca senti aqui na minha igreja. Eu falei assim, se tu acha que a igreja grande é fria, tu quer saber, é só ir lá ver se a igreja é fria ou não. Não fica julgando sem saber a realidade. Tem muita gente que julga a igreja sem conhecer a igreja. Teve uma pessoa que eu visitei essa semana, que ela falou assim, pastor, eu visitei muitas igrejas aqui. Mas quando eu fui na igreja do Senhor, que os irmãos abriu a porta, que eu subi aquela escadazinha ali, eu falei, nossa, aqui é o lugar, eu tenho que ficar aqui. Tem algo aqui que me chama a atenção. Eu falei, o que? Ela falou, não sei, tem uma paz assim, os irmãos recebem a gente assim, como se fosse casa, é uma casa. Irmão, olhe para mim. Eu sempre explico para a igreja o seguinte, não olhe defeito, não caracteriza ninguém, você não conhece a pessoa, pode estar de todas as formas, não caracteriza a pessoa, não vá logo taxando a pessoa, abraça a pessoa, abraça, isso é família. Isso é família. O filho pode ser o mais rebelde, mas você tira o sangue dele? Não, ele continua sendo família. Amém? Isto é igreja. Fiel à igreja que congrega. Ser desleal, irmão, é um processo. Pode falar. Há uns tempinhos atrás, uma igreja do nosso setor mesmo, né, pediu para fazer uma reunião de jovens lá em casa. Como eu tinha o meu neto e a minha neta em casa, né? Aí eu cedi a casa para eles fazerem o encontro deles. Só que eu não fiquei lá junto com eles, eu fiquei lá dentro de casa, eles se reuniram lá na sala. E lá dentro ficava escutando a palestra deles, né? Aí eles começaram a falar sobre a nossa igreja e sobre o Senhor. Enquanto estava falando normal, tudo bem. Aí já começaram a falar do Senhor, assim, tirando barato, dando risada. E eu fui lá na porta e falei, fui lá na sala e pedi licença para eles e falei, aqui na minha casa você pode fazer quantas reuniões vocês quiserem fazer, mas não toca no nome do meu pastor, porque ele não está aqui para se defender. Aí ele pediu desculpa, até o pastor mesmo estava lá, ele que começou a conversa sobre o Senhor. Aí eu falei para ele, se você quiser falar qualquer coisa, você fala quando o meu pastor estiver aqui, porque aqui ele não está para se defender. Aí eu pedi licença, saí, né? Aí um dos membros lá da igreja foi lá na cozinha e me agradeceu. Falou, eu estava já querendo falar, mas não tinha coragem de falar. A questão, irmão, é que muitas pessoas falam do pastor sem saber uma questão. Você quer saber o que é ser pastor? Passa a ser para você ver. Tem hora que você tem que tomar decisões difíceis aqui. E tem hora que tem que ser ríspido. Amém, irmão? E você sabia que eu sei ser ríspido? Nossa, como eu aprendi a ser rápido, né? Você sabia que eu sei ser ruim? Eu aprendi a ser ruim, irmão. Por quê? Deus te ensina certas coisas. Mas quem congrega comigo não quer me deixar, irmão. Engraçado isso, né? Eu sou ruim e as pessoas gostam de mim porque eu sou ruim. Eu não entendo isso. Eu não entendo, sério, eu não entendo. Você vê, minha esposa casou comigo, tem mais de 30 anos e está aí junto. Tem, não, é diferente, irmão.
porque os outros querem que o senhor seja bom, é diferente. Não. O senhor, às vezes o povo acha ruim, mas o senhor não é ruim, o senhor é justo. Justo é uma coisa. É Deus é assim. Deus é justo, porque do jeito que ele corrige o ímpio, ele corrige o justo. Por quê? Não é porque você é crente que ele não vai deixar de punir. Não, ele é justo. É justo. Isso é uma qualidade que o senhor tem, não é ruindade, é justiça. Mas não tira. tem gente que acha que é ser ruim. Por trás de uma igreja tem um ministério de suporte, irmão. Não existe Nova Olinda sem Assembleia de Deus Fama. Existe Nova Olinda Fama porque existe sede. Não tem como eu estar aqui se não for ter um suporte pela fama. Tem muita gente que acha, não, mas aqui... Não, irmão. Presta atenção, existe um ministério por trás de tudo. O que eu estou dizendo para você? Eu sou submisso a alguém que é submisso a outra pessoa. Amém, irmão? E quando alguém chega em mim tentando colocar na minha cabeça, teve alguém que falou comigo, pastor, está na hora do senhor abrir um ministério. Eu olhei assim e falei, não é de Deus. Esse trem aqui não é de Deus, não. Esse negócio aqui? Não, esse negócio aqui não é de Deus, não. Abrir ministério? Não. Olha em mim, irmão. Eu sou Assembleia de Deus. E o dia que eu morrer, pode escrever em cima do caixão, Assembleia de Deus. Hã? Essas profecias assim não vai não, irmão. Se eu crescer, posso crescer essa igreja se tornar 5.000 membros. Eu sou fama. E se o pastor falar, pastor Celino, você pode desligar a sua igreja? Eu falei, eu não, vai o senhor lá e desliga. Por que isso, irmão? Porque Deus me ensinou a ser fiel às pessoas que estão perto de mim e colocou sobre mim. Lealdade e fidelidade. Eu não vou nem ler para você aqui, não. Tinha muita coisa que eu queria falar. Mas quem lembra da história de Absalão? Absalão ficava onde na cidade? Aonde Absalão ficava na cidade, irmão? Na porta. Quando as pessoas iam passando com demanda, Absalão falava, mas se eu fosse o rei, resolveria diferente, te daria essa causa. A Bíblia diz que Absalão começou a roubar o coração das pessoas, para tomar o reino do pai. Tem gente, irmão, que fica te oferecendo ajuda e passando de bom, só para roubar seu coração. Quando você vê alguém que fala mal de líder, afasta dele, que a maldição da vida dele pega a sua. Amém? Amém, irmão? A maldição da vida dele. Eu comprei uma casa. Comprei não, ganhei uma casa. Deus me deu uma casa. Mas quem profetizou a casa para mim foi meu pastor. No dia que eu tomei posse aqui, ele perguntou se eu tinha casa. Eu falei que eu não tinha. Eu falei, não tenho. Ele falou, nem no interior você não tem. Eu falei, não tenho. Comprar. Eu falei, não dou conta. Ele estava sentado no lado de uma mesa e eu de outra. Eu me lembro muito bem. Ele bateu a mão na mesa assim e falou assim, Deus vai te dar uma casa. Deus vai dar uma casa para você. Você precisa de uma casa e Deus vai te dar uma casa. Eu acreditei naquilo. Falei, é Deus falando. E Deus me deu uma casa. Então, Deus usou. A bênção vem de cima para... Aqui na igreja, quantas mulheres aqui eu já orei para engravidar e está grávida, né? Tem mais uma aí, a Ellen, que não queria ficar grávida de jeito nenhum, disse que estava tomando remédio para não ficar grávida e engravidou. O marido dela chegou em mim e falou, pastor, ora lá. Ela não quer, mas eu quero que o senhor ora lá. Eu falei, a hora que ela passar na porta aqui, eu vou botar a mão na cabeça dela. Ela passou na porta, eu falei assim, ô Jesus, dá gêmeos para essa mulher. Não foi gêmeos não, mas veio. Ele me viu ontem e falou, pastor, ó, graças a Deus. Aí hoje ela entrou em contato comigo e falou, ó, você é culpado e você vai dar um presente bem caro, porque você que fez essa proeza. Falei, eu não tenho nada a ver com a questão. Irmão, sofra o dano, mas seja fiel. Sofra o dano, mas seja fiel. Se for preciso sofrer o dano, seja. Sofra o dano,
mas seja leal. Pode sofrer o dano, mas seja leal. Em nome de Jesus. Amém? Você não perde por isso.